para entender essa multidão de Apocalipse que aparece lá no capítulo 7, versículo 14, mais precisamente, eu acho que a pessoa precisa primeiro ter uma noção de como interpretar o livro de Apocalipse. E para interpretar o livro de Apocalipse, se a pessoa for uma leitora atenta da Bíblia e não espiritualizar a bel prazer o que a Bíblia diz, mas entender o que o texto diz no seu contexto, o próprio livro de Apocalipse oferece as chaves para você entender, Então, o que a gente pode falar aqui rapidamente sobre o livro de Apocalipse? Os eventos apresentados nos 22 capítulos de Apocalipse, eles ocorrem dentro de uma sequência lógica. E quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Se você ler Apocalipse 1, versículo 19, Jesus disse para João o quê? João, escreve. Olha o que Jesus mandou João escrever. Escreve as coisas que tens visto. Era o que João estava vendo, o que Jesus estava revelando para ele. Escreve as coisas que tens visto e as que são, ou seja, as que diziam respeito ao presente para João, o seu presente, que para nós é passado, mas era o presente para João. E escreve também as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, João, quando você começa a ler o livro de Apocalipse, você percebe que ele obedeceu essa ordem de Jesus. Então, por exemplo, quando você lê o capítulo 1, você tem o prólogo, os versículos 1 a 8. O prólogo é aquela parte do livro em que se antecipa o que vai ser abordado. Por isso que logo no versículo 7, João diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Ele se refere à manifestação do Senhor em poder e grande glória. Muitos que não observam isso, que ali é o prólogo, pensam que ali João já está falando como se manifestação do Senhor e arrebatamento fosse uma coisa só. Não, ali é o prólogo do livro. No prólogo é onde o autor antecipa o que será dito. Não tem a ver com cronologia, sequência dos acontecimentos. Mas a partir do versículo 9, aí já não é mais o prólogo. Apocalipse 1 e 9, aí João começa a descrever conforme Jesus lhe orientou. Aí o que João diz no versículo 9? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro de aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então olha como ele começa o versículo 9. Ele começa a descrever as coisas que ele tinha visto. Jesus um disse para ele, escreve o que tens visto. Aí ele vai descrever justamente a partir do versículo 10, o encontro que ele teve com Jesus. E ele descreve, os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo era como lã branca, os seus pés como latão reluzente, da sua boca saiu uma espada uma espada aguda, como que de 2 fios e tal, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e eu, quando o vi, caí como morto e tal, mas o Senhor estendeu para ele a sua mão, a sua destra, Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então João, ele descreve aquilo que ele tinha visto. Aí quando você vai para o capítulo 2, os capítulos 2 e 3, claramente João está descrevendo as coisas que são. Ele está falando das destinatárias originais, as igrejas da província da Ásia. E aí quando você chega no capítulo 4, olha como que o capítulo 4 começa. Depois destas coisas, versículo 1, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como que de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer, ou devem acontecer. Claro está que a partir do capítulo 4, João começa a descrever as coisas que são futuras. Não eram mais as coisas que ele tinha visto, nem as coisas que eram para ele, mas as coisas que deveriam acontecer. Então, a partir daí, olha como é interessante você entender o todo para você
poder interpretar as partes, né? A partir daí, como que você vai entender então a multidão do capítulo 7, versículo 14? Como você vai entender que aquilo não é igreja, mas é um novo grupo? Primeiro, vamos aqui agora dar uma explicação rápida. Os capítulos 1 a 3, se você ler, que dizem respeito ao que João tinha visto e as coisas que são, né? Você vai encontrar várias vezes a palavra igreja, eclesia no grego. Igreja, até porque João estava escrevendo as igrejas da província da Ásia. Jesus anda no meio dos 7 castiçais, que representam as igrejas e tal. Então o termo igreja se repete nos capítulos 1 a 3. Quando chega no capítulo 4, que João ouve aquela voz, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas vão de acontecer, a palavra igreja já não aparece mais. Só que tem um detalhe. João, ele começa a ver, ele começa porque sobe cá, claro, ele subiu para ver o que estava no céu, né? Na visão, na representação que o Senhor estava mostrando para ele estava vendo o céu. E ali ele contempla os 24 anciãos. Nós já explicamos aqui várias vezes que aqueles 24 anciãos é uma representação da igreja, é uma representação do povo de Deus, porque eles têm coroas na cabeça, vestes brancas, estão assentados em tronos, são chamados de presbíteros, né? Os presbíteros, no plural. Em nenhum lugar da Bíblia os anjos são chamados de presbíteros, né? Os angeloi, né? Angelos. Eles são mensageiros de Deus, mas não são chamados de presbíteros. Presbítero é um termo ligado à igreja no Novo Testamento, né? Então, fica claro que aqueles 24 anciãos é uma representação da igreja, porque as características deles são exatamente aquilo que Jesus havia prometido para os vencedores. O que vencer se assentará comigo no meu trono, quem vencer, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, eles não contaminaram seus vestidos, eles andarão comigo de branco. Então, os 24 anciãos têm todas essas características e mais, estão cantando um cântico que fala da obra expiatória, da obra redentora. O que significa isso? João então vê agora a igreja no céu. Isso mostra que a igreja terá sido arrebatada antes. Aí quando você chega no capítulo 6, o que acontece? O cordeiro abre o primeiro selo. O primeiro selo marca o quê? O início do período tribulacional. Porque agora você vê, eu falei que o Apocalipse ele tem uma ordem sequencial lógica, e essa ordem sequencial lógica, no caso da tribulação, é apresentada mediante selos, trombetas e taças. É uma sequência, não são concomitantes. São selos, trombetas e taças. Selos, trombetas e taças. E há também algumas revelações parentéticas, né? Aí você tem que ter cuidado, porque o que são revelações parentéticas? Nessa sequência cronológica, você vai ter algumas explicações, alguns interlúdios, algumas retomadas de alguns pontos para explicar melhor. E ali você tem que ter cuidado para não se perder nessa sequência. Mas a sequência, ela não é interrompida. Você pode observar que os 7 anjos tocando 7 trombetas só fazem isso depois que o 7º selo é aberto. As 7 taças da ira só são derramadas depois que o último anjo toca a trombeta. É uma sequência, só você ler, está claro lá em Apocalipse capítulo 8. Quando o último selo é aberto, os anjos estão posicionados para tocar, né? Aqui então alguns pontos importantes sobre essa multidão agora, partindo do geral agora para o específico. Quando o 5º selo é aberto, João vê debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E eles clamam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada, a Bíblia diz ali, uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram.
Claramente uma descrição aí do período tribulacional. Aí vamos avançando na leitura do capítulo 6 de Apocalipse. O sexto selo é aberto. Quando o sexto selo é aberto, qual marca, eu falei já em outra oportunidade, que marca o ponto médio do período tribulacional, né? O ponto médio da tribulação ali, a metade, vamos dizer assim, é no sexto selo. Fica claro, porque acontecem eventos que mostram isso, né? Ocorre um grande terremoto, o sol escurece, a lua torna-se como sangue, as estrelas caem, claro que é do ponto de vista aí daquele que está lendo, né, João, está falando como as pessoas, a visão que as pessoas terão da Terra, como que se as estrelas estivessem caindo, porque vai cair, objetos vão cair na Terra, né? Vamos assim dizer. Os montes se movem e ali a Bíblia diz que a ira do cordeiro, ela começa a se intensificar. E aí nós vamos para o capítulo 7, finalmente. Quando a gente chega no capítulo 7, são descritos os 144 mil, nos versículos 1 a 8, e nos versículos 9 a 17 você tem a visão dessa multidão, que eu afirmo que são os mártires do período tribulacional. Não tem como não ser. Por quê? Porque pela explicação que eu dei, a igreja já terá sido arrebatada. João já viu a igreja no céu antes da abertura do primeiro selo, que marca o início do período tribulacional. Então essa multidão que aparece, claramente são os salvos dentro do período tribulacional. Porque se você ler, nós não estamos lendo aqui para ganhar tempo, mas se você ler os versículos 9 a 12 do capítulo 7, você vai ver que essa multidão, primeiro, ela é distinta dos 24 anciãos. Você vê que os 24 anciãos eles são mencionados e essa multidão é apresentada como um novo grupo no céu. Não tem nada a ver com os 24 anciãos que representam a igreja. E essa multidão, dizem os versículos 13 e 14, que essa multidão vem de grande tribulação. O texto é claro. Estes são os que vêm de grande tribulação, ou da grande tribulação, como diz até a versão atualizada de Almeida. Eles vêm da grande tribulação. E essa multidão, também, o texto do capítulo 6, versículos 9 e 10, não faz parte da igreja que vai participar das bodas do Cordeiro, porque essa multidão vai estar num lugar intermediário. João viu que eles estão embaixo do altar, clamando, ainda com sentimentos negativos, clamando por vingança, porque eles vão estar apenas na condição imaterial. As suas almas estarão ali, as almas, diz a Bíblia, porque o corpo permanece na terra. Os que fazem parte das bodas já vão estar na condição plena, porque terão corpos transformados. A igreja arrebatada, ela já vai estar na condição tríplice, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, na ordem correta, né? Espírito, alma e corpo devidamente transformados, glorificados, participam das bodas do Cordeiro. Os mártires não, é uma grande multidão que está no lugar intermediário, aguardando a ressurreição que vai ocorrer após o período tribulacional, quando Jesus descer na terra com a igreja. Aí a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículos 4 a 6, que aqueles que foram degolados pelo anticristo, aqueles que foram mortos, essa multidão, porque uma grande multidão terá sido morta pelo anticristo. E essa multidão, salva pela graça de Deus, né, no período tribulacional, é que vai ressuscitar. E aí sim, vão ser transformados, glorificados, e aí se somarão à igreja no fim do período tribulacional. E aí começa o milênio também, após o julgamento das nações, né? Os povos naturais ingressam no milênio, a igreja estará com o Senhor, onde ele estiver, porque a Bíblia diz que onde ele estiver, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, eu creio que, mediante essa rápida exposição, essa multidão não tem nada a ver com a igreja. A igreja terá sido arrebatada, João já viu a igreja no céu. Essa multidão é a grande multidão de salvos dentro do próprio período de 7 anos, o período tribulacional.